Olá, salve, sou Alessandro Gomes, estamos começando mais um Conte Sua História. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante para as mulheres. Atinge a mais de 66 mil mulheres só no ano de 2021, o câncer de mama. E minha convidada hoje é mais do que especial. Eu gosto de dizer que a gente se conectou através da Jesuscidência, né? Foi um momento que eu estava de muita angústia, de muito murmúrio, mas orando a Deus que calasse aquela voz dentro de mim e de repente apareceu esse anjo. E eu queria agradecer a você, Jaque, por estar aqui, por ter aceito o meu convite. A gente vai estar falando um pouco desse nosso encontro, mas quem que é a Jaque? Eu agradeço o convite, né? Foi muito especial, muito bom estar aqui. A Jaque hoje é uma Jaque que tá... Eu falo que Deus me parou, né? E está me reconstruindo, né? Dentro desse processo que eu estou passando do tratamento, né? Do câncer de mama. Ao mesmo tempo, eu estou tendo a oportunidade de ver Deus agindo na minha vida, né? E se revelar para mim. No dia a dia, a gente entra de forma no automático, a gente esquece de agradecer porque levantou, porque está vendo, porque está caminhando, porque está tendo o que comer, mas reclamar, misericórdia, a gente reclama de tudo. E numa dessas murmurações, eu sentei no restaurante, numa lanchonete, do lado de uma mulher que aquilo começou a me puxar, sabe? Foi muito forte, Jaque. Eu não conseguia não prestar atenção naquilo que você conversava com sua amiga. E olha que eu estava com um barulho muito grande dentro de mim, aquilo estava me tomando, e eu falava, Deus, silencie essa voz dentro de mim, eu não tenho direito de reclamar. E ali você falava das suas vitórias, das suas angústias também, mas eu vi o seu sorriso, eu vi a sua alegria, aquilo mexeu de tal maneira comigo que eu falei assim, eu preciso falar com ela. Foi um momento que eu falei assim, me dá licença. Na minha vida, eu nunca gostei de reclamar, né? Eu sempre... Porque eu vim, né, de uma família muito simples, né? Eu e meus irmãos, a gente teve que aprender desde cedo a lutar pelos nossos objetivos. Então, assim, cada conquista na nossa vida sempre foi para agradecer mesmo a Deus, né? Sempre foi, falei, gente, eu tenho que agradecer. Quando eu recebi o diagnóstico, não foi fácil, né? Uma pancada muito forte para uma mulher, né? É o temor, né, das mulheres hoje. O câncer em si, no geral, é muito temido pelas pessoas, mas o câncer de mama, eu acredito que é um câncer muito temido pelas mulheres, porque vai afetar, né, esteticamente, tudo, o tratamento é muito agressivo. E aconteceu na minha vida no momento que eu não esperava, não passava em nenhum momento eu enfrentar uma situação como essa. Mas você estava sentindo alguma coisa? Foi por um exame de rotina que você foi diagnosticada? Ou, enfim, como que aconteceu isso? Então, não, foi realmente uma surpresa. O que aconteceu? Foi o ano passado, eu e minha família, nós iríamos morar na Noruega. Já estávamos assim com tudo certo. Meu esposo recebeu uma proposta de trabalho, eu tirei o meu passaporte da minha filha e já estava assim, tudo planejado, tudo certinho para a gente ir embora. Só que meu esposo recebeu uma promoção no trabalho e acabou que nós ficamos, a gente não viajou. E nós iríamos viajar em julho. Exatamente em julho, eu comecei a passar mal, tive uma infecção de urina muito grave. Foi a primeira vez que eu fiquei assim, doente mesmo, de ficar de cama, né? E ali eu comecei a procurar um médico para poder investigar o que estava acontecendo, né? Fiz a tomografia. Nessa tomografia, apareceu um cisto complexo no meu rim esquerdo, com altas possibilidades de ser um tumor. Uhum. E o médico falou, temos que te operar. Só que aí, com os exames complementares, ele descobriu que esse cisto estava numa localização difícil de operar. Ia ser uma cirurgia muito complexa. Então ele falou, Jaque, vamos esperar. O ano que vem, nós vamos repetir todos esses exames e vamos fazer o planejamento dessa cirurgia.
Eu falei, amém. Aí eu fiz uma ressonância, né? E na ressonância o médico concordou que realmente esperasse, que não fizesse a cirurgia eu ia fazer a cirurgia em outubro. Ele falou, vamos esperar, ano que vem a gente repete e vamos fazer essa cirurgia com segurança. Fui para casa, muito feliz, eu falei, amém, tô sendo curada, né? Imaginei logo isso, eu falei, Deus está agindo na minha vida. Peguei aquela papelada toda, guardei e falei, vou tirar meus planos do que eu tenho dentro de mim do papel. Eu tinha alguns projetos que eu já queria, né, tirar do papel. Falei, vou começar. Falei, talvez Deus está me sacudindo para isso daí. Qual a sua profissão? Eu sou formada em técnica e edificações. Eu trabalhei durante um período em obras, né, fazendo entregas de obras. E eu tinha um sonho de ter uma loja de roupa feminina. E eu queria tirar esse sonho, né, do papel. E eu falei, vou aproveitar esse momento. E aí eu comecei a estudar, né, sobre marketing, comecei a estudar, enfim, sobre esse mundo da moda. Só que aí quando foi em novembro, comecei a sentir algumas dores na região do meu abdômen. E por incrível que pareça ali, eu senti Deus falando, procura um médico, tem alguma coisa errada com você. Aí eu falei, gente, será que é o rim? O que está acontecendo? E aí eu já tinha um oncologista que tinha me indicado para eu procurar. Ou seja, nesse momento você não passava na sua cabeça nunca que pudesse ser alguma coisa ligada ao câncer de mama? Não, Você nunca havia feito nenhum tipo de exame? Não. Você está com qual idade hoje? 34. 34, né? Ou seja, a linha de começar os exames é a partir dos 40 anos, pelo que você fala. Exatamente. Então, de repente, é uma preocupação que estava distante ainda de você. Na verdade, eu faço todo ano check-up. Então, assim, minha ultrassom de mama estava em dia, estava recente, inclusive, né? Por isso que eu fiquei com esse choque, porque quando eu peguei minha ultrassom, eu falei, não, deixa eu olhar minha última ultrassom e lá não tinha nada, nenhuma suspeita, nada assim. Não tinha. Tá lá limpo. Sem nada. Eu procurei um oncologista para poder ele me falar que estava tudo bem, que eu só estava passando mal mesmo, né? E era isso. Eu fui era numa terça-feira, eu lembro que era numa segunda ou numa terça-feira eu procurei um oncologista. Como eu estava com quadro de infecção, ele falou, preciso primeiro te tratar para depois a gente investigar o que está acontecendo. Eu falei, tudo bem. Falei, vamos então tratar e depois eu volto. Exatamente nessa mesma semana, eu fui tomar café da manhã com a minha filha e senti a minha mama direita dar umas fincadas. E aí eu estranhei, eu falei, gente, o que está acontecendo? E aí eu terminei de tomar café da manhã com ela, fui lavar as vasilhas e quando eu estava ali lavando a louça, eu novamente senti, e aí eu mesmo resolvi apalpar a minha mama para ver o que estava acontecendo. Percebi que ela estava um pouco febril, e aí eu fui apalpando, quando eu cheguei na parte de cima, eu senti uma bolinha muito dura. E eu falei, gente, não tinha isso aqui. Eu falei, não doía, né? Era uma massa dura. E eu falei, o que está acontecendo? Você já começa a passar um monte de coisa na cabeça. Sim, mas mesmo assim ainda não pensei no câncer. Não me veio em nenhum momento que isso poderia ser... Mesmo você fazendo esse autodiagnóstico, sim, nada? Nada. Na minha cabeça naquele momento... O que eu pensei era, eu estou muito estressada com tudo que aconteceu com a situação do rim e meu corpo está se manifestando. Eu falei, deve ser alguma coisa relacionada ao estresse, né? Alguma coisa assim. Foi o que passou na minha cabeça. E aí eu liguei para o meu esposo, né? E falei, olha, apareceu, né, um caroço aqui na minha mama. Não tinha, eu tenho certeza que não tinha. Eu falei, preciso de você aqui imediatamente. E ele veio prontamente, ele saiu do trabalho e veio me encontrar. E ele sentiu o caroço também, ele falou, realmente não tinha. Ele falou assim, não tinha isso aí. Ele falou, mas fica calma, que ele também concordou. Ele falou, deve ser tudo que a gente está passando e nós vamos investigar. Importante também nesse momento o parceiro, né? A força de quem está do seu lado dividindo as vitórias, as angústias, de estar ali sendo solidário, mesmo sem saber ainda do diagnóstico, mas é assim, eu tô aqui e a gente está junto.
Faz diferença. Muito, muito. Meu esposo, ele tá aguentando a barra junto comigo, porque não é fácil. E ele tá sendo incrível, incrível. Eu falo que, até pelo que eu escutei do mastologista, que foi a preocupação dos médicos, né? Eles falaram, já que você precisa estar bem psicologicamente. Ele falou, o tratamento é esse, não tem para onde fugir. E ele falou assim, aqui entra pacientes, né, o dia todo, o tempo todo. E falou, o diagnóstico do câncer, quando a mulher recebe, já é uma pancada. Ele falou, e tem muitas mulheres que sofrem outras pancadas. Eu falo porque eu presenciei mulheres que passaram por isso, né? O abandono do companheiro, o abandono da família, dos amigos. E realmente, quando a gente passa por essa situação, realmente é muito chocante, né? Eu tive amigos que ficaram muito impactados, ficaram sem acreditar. E saber que tem mulheres que os maridos não conseguem, os companheiros não conseguem lidar com isso, foi algo que me impactou muito quando os médicos falaram, porque era a preocupação deles. Então, mas meu marido, assim, me acolheu em todo o tempo, desde do rim, né, da situação do rim, principalmente com o diagnóstico do câncer. Ele está sendo incrível, incrível. A gente está no mundo que a gente entrou no automático, que a gente esquece de ser solidário até com quem está em casa, muitas das vezes, como você acabou de narrar aqui agora, o abandono. E eu vejo que como é importante a gente ter alguém com quem conversar, sabe? De poder escutar. Quando eu te encontrei, eu estava tão aflito que quando eu comecei a escutar um pouco da sua voz, aquilo foi acalmando meu coração, porque eu estava com muito murmúrio dentro de mim. E eu não tinha esse direito. A gente reclama de tudo. A gente briga com Deus por qualquer coisa. Você brigou com Deus? Não. Eu tive meus questionamentos, sim, como qualquer paciente, né, que eu acho, qualquer ser humano que recebe esse diagnóstico, tem esse momento de questionar, sim, eu tive. Por que comigo? Porque foi uma coisa que aconteceu do nada, né? O câncer apareceu na minha vida do nada e eu tive esse momento de questionamento com Deus. Eu falei, o que está acontecendo? Onde isso... qual o propósito? Essa palavra, né? Qual o propósito? E eu fiquei muito aflita durante os dias de não conseguir dormir. Eu falo que é o espírito da morte mesmo, assim, que estava me perturbando. Porque se a gente deixar, o inimigo também toma conta. E começa a criar histórias na sua cabeça de tal maneira, a gente vai construindo uma história tão grande, tão mirável. A gente parece até cineasta, sabe? Eu me vi desse jeito quando eu te encontrei. Eu tinha criado um mundo imaginário do que estava acontecendo, mas que não estava acontecendo, e que aquilo estava impactando não só a minha vida, como da minha família. Isso. A nossa conexão é Deus da seguinte forma: eu trabalho, todo domingo faço a transmissão de uma celebração. A gente estava na Semana Santa, eu angustiado, e de repente eu resolvi parar para poder buscar um funcionário, e fui parar num barzinho. Barzinho não, numa doceria. Doceria. Peguei um docinho, peguei um refrigerante, coloquei do lado, e ao meu lado estava a Jaque, eu não conhecia. E aquele barulho dentro, aquele barulho, aquela voz falando comigo, aquela voz, Alessandro, tipo assim, você não presta, Alessandro, sua família não sabe, sua esposa, e começa aquele monte de coisa. E eu pedi aquilo para poder parar. E de repente a sua voz, Jaque, conversando com a tua amiga, foi me puxando. Eu não queria prestar atenção na sua história, eu não estava ali para isso. Eu fui ali para comer um doce.
Mas a sua voz foi tão doce. A sua voz, ela foi tão acalentadora. Ela chegou tão fundo no coração que eu falei. E Deus falava assim, você está murmurando por quê? Você está reclamando por quê? Olha do seu lado uma pessoa que está passando pelo que está passando e está firme, está resiliente, está aqui mesmo na sua dor, partilhando com a amiga e vencendo e agradecendo as micro-vitórias. Na hora que eu falei assim, você me desculpa, eu não sei a fé que você professa, mas eu preciso falar com você. Você hoje, naquele dia, salvou uma alma aflita. Eu louvo a Deus por isso. E o que eu sempre trabalhei foi gravar vídeo para outros. É fácil eu estar do outro lado. Hoje eu estou me colocando como alguém que puxa a história de alguém. Não sou digno disso, mas Deus me colocou aqui. E eu estou aqui para poder escutar a tua história. E que a sua história ela possa ajudar tantas outras mulheres que nesse momento estão passando pela mesma dificuldade, pela mesma dor. E daquelas mulheres que também não têm nem seus maridos ou seus companheiros para poder dar o apoio, para dar o suporte. O que você pode colocar daquilo que você está vivenciando hoje para acalentar o coração dessas pessoas? Com base no que eu estou vivendo e a decisão que eu tomei, foi deixar Deus se manifestar na minha vida inteiramente, porque é uma condição que não está no nosso controle. Eu acho que é por isso que o câncer é muito temido, porque ele não está nas suas mãos. Você não consegue fazer, você não tem dinheiro, você pode ir para o melhor hospital, você pode ter sua conta bancária recheada, mas é uma situação que você se depara nisso, totalmente dependente de Deus. E a gente hoje, eu vou falar por mim, a gente fica naquela questão de ter que ser, ter que fazer, não tem tempo para nada, não posso parar, não posso orar, não posso jejuar, não posso me alimentar bem, não posso escutar o próximo, não posso fazer nada. Sim. E de repente você toma um saculejo que você é obrigado a parar. Isso aí. Não é isso? É isso aí. É um stop que te dá na tua vida que você fala assim, eu não tenho como correr mais. É isso aí, para total. E não adianta você ter o que você tem, conquistar o que você conquistou, sim, achar que você é o que é nesse momento. E aí? É exatamente isso aí. Eu vejo hoje as pessoas entrando nisso, criam um plano perfeito, toda uma estratégia de como vai, né, como serão as conquistas, de como fazer, mas esquece que vai ter as aflições, né, e crendo, né, no que eu acredito, são as promessas que Deus tem, Deus fala que nós vamos comer o melhor dessa terra. Deus, ele é perfeito no que ele fala, né? Eu acredito nisso, que você pode sim ter suas conquistas, você pode sim ter que trabalhar, mas também você tem que entender que nesse processo vai vir as aflições. Você vai se deparar com situações que você vai ter que parar para resolver, vai ter que lidar com aquilo ali. E as pessoas não estão prontas para isso. As pessoas não estão preparadas, ou não está sendo ensinado. Eu não sei como explicar, mas é a realidade que a gente está vivendo hoje. Tá tão nas redes sociais, né, onde a gente vê, sempre tem essa cobrança da vida perfeita, da rotina perfeita. Você tem que ganhar, você tem que conquistar, você tem que comprar, você tem que ter o corpo perfeito. Em algum momento vai cair alguma situação, né, na sua vida, e aí? Como que você vai lidar com isso? Hoje, na minha vida, é o câncer. Você passou a sua experiência, onde, né? Eu passei uma experiência, assim, a gente acabou nem falando um pouco sobre ela, foi até que surgiu esse projeto. Ano passado fui fazer um procedimento simples, que era de retirada da vesícula. Que também até eu encontrar a vesícula, vi Deus ali, porque eu não sentia nada.
não tinha, meus exames estavam todos perfeitos, mas aconteceu. E na mesa de cirurgia, se encontrou um tumor do tamanho de um ovo. Perdi muito sangue, fiquei 9 dias na UTI. E eu lembro que antes de entrar no hospital, eu tinha deixado um texto, entregando os médicos, né, que pudesse, mesmo que sendo um procedimento simples, pudesse guiar a mão deles e que tudo pudesse ser bem. Eu acho que a gente tem que pedir também, a gente tem que agradecer, tem que orar, tem que, sabe? A gente tem que fazer nossa parte também. Porque o que me afligia naquele momento, por exemplo, eu tenho 52 anos, eu tenho um filho mais novo de 6 anos. Eu falo que eu sou um pai-avô. E o que mais me angustiava era tipo assim, se acontecesse alguma coisa comigo, o que seria do meu filho, seria da minha família? Era uma aflição que aquilo tomava conta de mim. Até o ponto que eu falei assim, Deus, isso não me pertence. Principalmente quando eu passei 9 dias na UTI. Eu falei assim, eu não tenho controle. A única coisa que eu pedi é o seguinte, se acontecer alguma coisa e for da sua vontade, que o Senhor tem que me levar para outro lugar, que o Senhor cuide dos meus. E você é mãe de uma pequena linda. A Elisa... Bate duro quando a gente tem um diagnóstico desse. A primeira coisa que passa na cabeça são os filhos. A Elisa, com certeza, quando eu pensei nela o tempo todo, eu falei, meu Deus, como é que vai ser da minha filha? Até os cuidados com ela, né? Um tratamento agressivo, um tratamento que ele vai destruindo, né? Assim, as células, né? Esse é o objetivo. O médico até conversou comigo, ele falou da questão da infertilidade que pode acontecer, que a quimioterapia ela destrói. E eu pensei na minha filha, porque a minha filha é um presente na minha vida, né? Eu tive 2 abortos espontâneos antes de conseguir ter a Elisa. E a Elisa, eu tive que ficar de repouso absoluto até os 3 meses, que o médico, ele usou essa expressão, se você espirrar, você vai perder sua filha. E eu falei, meu Deus, e agora? Né? Como que eu vou fazer um tratamento desse nível e conseguir cuidar da minha filha? Então, assim, eu tive que deixar Deus realmente se manifestar na minha vida para poder me dar essa força para eu conseguir fazer o tratamento e cuidar da minha família. Quando suas amigas ou as pessoas que te encontram, que quando a gente vê uma pessoa com a cabecinha raspada, imediatamente a gente associa ao câncer. Mesmo sem saber se é, né, da mama ou alguma coisa no corpo. Mas quando você fala que é a questão mamária, o que as mulheres mais te perguntam? O que as mulheres têm receio, ou têm medo, ou por que não faz o exame, ou se faz o exame, enfim. Como que é o universo feminino diante da sua história, diante daquilo que você narra para elas, diante do medo que de repente elas também têm de serem diagnosticadas com tal doença? É o temor que eu te falei, é o temor mesmo assim das mulheres. E quando eu recebi o diagnóstico, a maioria foi assim, foi a pergunta que mais me fizeram. Como você descobriu, o que aconteceu? Né? E eu falei para elas, né, a questão, né, que eu descobri apalpando. Então, assim, eu recebi muito isso, né? Elas falaram, mas como assim, como apareceu? Ela falou, gente, a gente precisa, realmente, a gente tem que se cuidar, a gente tem que... Eu falei, gente, realmente, procura, não deixa para depois. Quem tem histórico, então, de câncer na família, né, tem que estar com isso, assim, mais alinhado ainda com os médicos, né, os exames em dia. Na verdade, são 95% de cura, isso, né, na verdade, isso. Né? Quando diagnosticado precocemente. Isso aí. Não é isso? Isso aí. Ou seja, a hereditariedade ela é muito pequena em relação... Ou seja, é mais do que a gente come, de como é que a gente cuida da nossa vida, ou faz atividade, não faz atividade. Eu acho que tudo isso ajuda. Com em certeza. Qualquer outra parte de doença que acontece. Eu falei, doutor, por que o câncer surgiu? Eu perguntei até, foi essa semana na minha quimioterapia, que a gente passa pelo médico antes de fazer a quimio, né? Eu falei assim, como que o câncer surge? Ele falou, ainda não temos resposta. Ele falou, ainda não se sabe, não tem como explicar por que o câncer surgiu. Assim, né? No meu caso, né? Ele falou, ainda não tem resposta. Ele falou, o tratamento tem que ser feito. E por que
né, feito toda essa campanha, igual tem o Outubro Rosa específico, né, para fazer esse movimento, porque quanto antes a mulher descobrir, o tratamento, né, se torna menos agressivo. Então, por exemplo, tem muitas mulheres que descobriu e às vezes só fez a cirurgia, não precisou fazer uma quimioterapia. Outubro Rosa é um momento que se fala mais sobre, mas ela coloca da seguinte forma, que elas sejam, as mulheres no caso, sejam atentas com o teu corpo, né? Diariamente, se toquem, se conheçam. Isso, né? Faz tudo. Como você mesmo disse, assim, esse nódulo não estava aqui. Não, né? não tinha. Não estava aqui porque você conhecia o teu corpo. Isso aí. De uma certa maneira, você tomando seu banho, né? Você Isso. vai se apalpando e falando, vem, tem uma coisa estranha aqui. Você corre atrás. Eu vi relatos de mulheres assim, que fez o exame 3 meses antes, de ultrassom, fez mamografia, não deu nada, e tomando banho, sentiu o nódulo e foi investigar. Era um câncer. Você vê, 3 meses, né? Espaço, muito pouco tempo. Quer dizer, você foi lá, fez o exame, não, tá tudo certo, tenho nada, vida que segue. E aí no banho, fazendo autoexame, sentiu um carocinho e foi investigar, era um câncer. Então, assim, para você ver como que a vida da pessoa pode mudar completamente muito rápido, né? Tem relatos também que eu vi de parentes que a mulher sentiu o nódulo, mas falou, vou deixar para lá, não é nada, foi deixando. E, infelizmente, quando foi procurar a ajuda para descobrir o que é, já era tarde demais. Que foi, inclusive, o meu caso. O médico, ele disse que se eu demorasse 3 meses, se eu tivesse sentido o nódulo, e não tivesse investigado, procurado saber o que se tratava esse nódulo, com 3 meses o meu quadro poderia ser completamente diferente. Esse tratamento que eu estou fazendo hoje talvez não serviria mais para a minha situação, porque o câncer que eu estou, ele é altamente curável, mas é um câncer também muito agressivo, ele se espalha muito rápido. Então ele falou, Jaqueline, olha, você é um milagre, que bom que você sentiu esse nódulo e procurou ajuda, porque 3 meses isso aqui poderia ser um quadro totalmente diferente. Se conheça, procure um médico, evite que um mal maior possa acontecer. Eu queria agradecer imensamente a você, Jaque, por a gente poder ter partilhado aqui um pouco dessa sua história. Espero que faça sentido para muitas mulheres que nesse momento estejam passando pelo que você está passando. Sim. Mas eu falo que Deus tem um propósito. Eu escutando a sua história aqui, você passou por um problema de rins, problema da maternidade, agora com o problema do câncer de mama, tem que ter algo maior. Deve ser um saculejo não só para você, como foi para mim na sua história de ter entrado na minha vida, como a gente se conectou, né? Mas também para outras tantas mulheres que eu acho que escutar do que você está passando, mas com garra, com essa alegria, com esse doce que você é. Eu quero te agradecer muito, muito. Você não tem noção de como foi importante esse último domingo. Para mim também. Você foi uma Páscoa que aconteceu na minha vida. Não importa o que você está vivendo, seja um câncer, seja qualquer outra aflição, confie em Deus. Eu fiz uma oração uma vez muito forte, onde eu estava sentindo muita dor na alma. Foi minha última quimio vermelha, onde eu senti mais, onde meu corpo sentiu mais. Fiquei 4 dias passando mal, não conseguia comer. E eu falei para Deus, Deus, eu estou na miséria. Foi essa palavra que eu falei, eu estou na miséria. Eu não estou entendendo por que isso aconteceu comigo, por que eu estou passando por isso. E aquilo me atormentava. E Deus falou comigo, na tua miséria eu estou te vendo.
na tua miséria eu tô te curando. E aquilo para mim me fez assim, eu falei, eu preciso levantar então, eu falei, eu preciso lutar. E eu estou lutando. E eu estou vendo Deus agir na minha vida de uma forma inexplicável. Então, mulher, confia em Deus, mesmo não fazendo sentido, porque na dor nasce um propósito. Na dor, Deus faz o milagre acontecer. Então, o que eu quero deixar aqui é isso, assim, não deixa Deus nesse secreto, nesse lugar de encontro, né? Às vezes Deus está te parando. Eu falo que Deus ele se move o tempo todo. Deus está se movendo. E às vezes a gente está tão querendo entender as coisas que tá acontecendo e às vezes Deus está até parado ali, te chamando, falando, ei, eu estou aqui, vamos parar. Então pare, se for um momento para parar, pare e escuta o que Deus tem para ensinar, o que Deus tem para falar, que você vai ouvir. É isso. Se tudo isso aqui fez sentido para você, a forma que a gente tem de levar essa mensagem a outras pessoas é você compartilhando esse conteúdo. Então a gente pede, como a gente escuta todo dia na internet, se inscreva no canal, compartilhe. Só que a gente tem condição de fazer a vida de alguém em casa mais feliz. Mas você tem que nos ajudar fazendo esse impulsionamento, né? Eu agradeço a vocês que ficaram conosco até aqui. A você, Jaque, meu muito obrigado. Eu que agradeço. E que a gente vai estar junto. Vai estar junto. Obrigada. Até o próximo.